Uma das coisas que eu falo nesse meu livro da paternidade, inclusive eu estava olhando aqui até o meu primeiro livro sobre esse assunto, tá aqui no meu celular, que tem até o símbolo da luta contra o suicídio, que é o prefácio do Hernandes Dias Lopes. E nesse livro meu aqui, eu falo sobre a figura masculina, e agora nós vamos dar uma pincelada sobre a figura masculina. E eu até teve um corte meu que eu fui num podcast aí, a galera da esquerda quase me matou, até me ameaçaram de morte, eles me ameaçaram. Por causa que eu fui falar sobre a figura masculina. Então, quando eu falo sobre a figura masculina, essa galera do LGBT+, eles ficam ofendidos, mas não foi eu que falei isso. Aqui, a página 39 do meu livro. Não é Jesus que está falando aqui, não é Mateus, não é Marcos, não é Lucas, não é Apóstolo Paulo, é Freud. Aqui, página 39. Pai, figura masculina. Não consigo pensar em nenhuma necessidade da infância tão intensa quanto a proteção de um pai, a presença de um homem dentro de uma casa. Sim. Freud entendeu isso. Porque crianças que crescem sem essa figura masculina dentro da casa são crianças que têm a tendência de ser fragilizadas e até lá na frente, nos seus fracassos futuros, ela não saber lidar com isso. Sim. E nós não estamos preparados para lidar com fracassos. A nossa mente, o nosso corpo. É por isso que teriam que ter a matéria de psicologia desde o primário, né? Sim. Acho que deveriam colocar essa lei até para empregar os psicólogos, que tem muito, para ajudar a sociedade num todo. Mas deixa eu te dizer aqui, você sabe de quem é a culpa, na maioria das vezes, do problema da potencialização na vida de uma criança? Em grande parte dela é da figura masculina, que precisa assumir o seu papel de pai, agora biblicamente falando, de sacerdote. Dentro do campo da psicologia, é dever do pai, do homem, dizer o não. Essa figura, pai no grego, significa protetor. Então, quando essa ausência, há uma ausência de proteção dentro de casa. E quando, lá em casa, o meu filho Azaf, ele não fica com o celular dentro da igreja. Irmão, tem que assistir o culto. Quando vai passar a linha, tem que contar o que a professora pregou lá. Senão, irmão, o pau quebra em casa. Meu irmão, desde criança, menino não dá birra. Não, sim. É o não. A mãe dele fala não, é claro, é um comum acordo, é uma família, mas o dever do não é do pai. E quando há essa ausência, né, o tal do empoderamento feminino, que tem que tomar cuidado com isso, porque o empoderamento feminino tem feito com que o feminismo, usado de forma errada, e o empoderamento deturpa o conceito de família que a igreja construiu através da palavra. O que acontece com os divórcios que está acontecendo hoje? Porque na geração do meu pai, na geração do seu pai, o conceito cultural era que uma mulher era cuidada pelo marido. A mulher nem trabalhava, ela ficava dentro de casa e o marido cuidava, mas hoje não. Hoje o conceito dessa geração que é nova agora, a geração Y, a geração Z, uma geração que começou dos anos 2000 para cá, a mulher está tendo a sua independência, pastor João Vitor. Ela está trabalhando e grande parte delas, elas ganham mais do que o marido financeiramente. Então na primeira crise do casamento, o que ela fala? Vou embora de casa, porque eu não preciso de quem? Não preciso desse homem aqui que tá comigo, não. E aí que acaba destruindo, através dessa visão demoníaca, aquilo que o Senhor Deus construiu através da palavra dele, que é o da família, unida, junta, a mulher ser submissa ao marido. Então o empoderamento feminino, ela tem atrapalhado nessa situação. Tem que saber ponderar. Mulher, você precisa saber o seu lugar de fala dentro da sua casa, e você não tentar fazer aquilo que é lugar de fala do seu esposo. É por isso que tem a machonaria, né, do pastor Anderson, tem essa pessoal que tá pregando sobre essa masculinidade, que tem que ter, rapaz. Quando eu vi esse dia um macaquinho atacando uma criança, um homem, quem salvou o menino foi uma mulher. Cadê os homens? O macho que vai entrar na frente de uma bala por causa da esposa, porque a Bíblia vai dizer lá em Pedro, vós, marido, amai as suas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de dar vida por elas. O que nós estamos crescendo, ô pastor Vitor Hugo? Eu estou falando agora no nosso nicho, de pais cristãos, crentes, pais que são ausentes na vida dos filhos. Olha, a doutora Tânia Tereza e o doutor Josué Gonçalves, que foi que prefaciou esse livro, eu tive a honra de ter o prefácio do maior terapeuta familiar do Brasil. Referência. Sabe o que eles vão dizer nos podcasts dele? Eu tô aqui falando o que eles dizem, né? Até porque se você tiver que pegar no pé, vai lá no rede social deles. Ele vai dizer assim que quem aponta a sexualidade dos filhos é um homem, é a figura masculina. E quando há uma ausência dessa masculinidade, o filho tem a tendência de se inclinar para a homossexualidade, que é contra os princípios bíblicos que nós, como os pastores e cristãos, acreditamos. Então, em grande parte, quando há uma deturpação sexual, aquela menina adolescente que está com dúvida, será que eu gosto de homem? Ou o menino, será que eu gosto de mulher?
grande parte, olha, gente, não tô falando todo, grande parte é porque há uma ausência masculina dentro de casa. Eu não tô falando do homem que foi embora de casa, não, pastor João Vitor, nem doutor Alex. Eu tô falando do pai que tá lá dentro e não exerce a função sacerdotal, não exerce a função do protetor, não exerce a função daquilo que Deus colocou na vida dele. Eu quero te questionar, homem, figura masculina, macho, alfa, é você que é o protetor de sua casa, é você que toma as rédeas, a sua esposa tem que se sentir protegida, seus filhos, quem dá o mantimento da casa é você, a sua esposa, os seus filhos comem com aquilo que você põe na mesa, vocês precisam viver em função disso, o homem assumiu o papel, o que nós estamos crescendo? Essa fragilidade, é a mãe, não, irmão, nós temos que ter nosso papel, nossa função sacerdotal dentro de casa. O que a gente sabe também, né, é que assim, o Freud mesmo também, como você citou aí, ele também falava, né, os filhos não têm problema, eles têm paz. Uau. O Freud falava isso, os filhos não têm problema, eles têm paz. Então a reverberação disso está muito relacionada a essa estrutura que a gente cria, né? E aí se cria na seguinte função também, hoje em dia está muito fácil, né? A menina engravida, e aí o cara fala, não, fica tranquilo, eu vou pagar tudo, eu vou ser seu parceiro, eu vou te ajudar aí, nós vamos construir uma empresa, né? Uma sociedade. Mas é uma sociedade em que eu vou entrar com o iPhone, com a roupa, com a escola, com o inglês, com talvez uma atividade física. Mas a afetividade, não tem tempo, eu não quero, né? E aí, o que acontece? Depois entra aquela seguinte situação. Por que a geração de agora, talvez você que, como o Douglas falou, eu gostei do nosso nicho, talvez você esteja aqui no nosso nicho perguntando, cara, por que esses meninos de hoje não têm a mesma dureza que você teve, que eu tenho, que o João teve, né? O Santiago está aqui ouvindo a gente, também teve na criação. Muitas vezes por causa do quê? Porque nós estamos terceirizando isso. Você está entendendo? Terceirizando isso, nós não estamos dando valor. Isso vai repercutir em jovens fracos, né? Tanto mentalmente quanto adultos fracos, que não podem ouvir um não, que não podem passar pela dificuldade que a vida traz, né? A nossa vida é 99 não, sim, um talvez, entendeu? Né? Agora não, as pessoas são criadas muitas vezes em determinados nichos onde tudo é sim, né? Há pouco tempo da gravação do nosso podcast aqui, há poucos dias, aconteceu uma grande tragédia no Rio de Janeiro. Aquela tragédia que todo mundo está falando, né, que muitas vezes não até representa todas as áreas que estão sendo contempladas que nós estamos falando aqui, ela tem tudo a ver com paz. Tudo a ver com paz. Aquelas mães desesperadas por aqueles filhos ali que vocês viram perder a vida, né, às vezes de uma forma trágica, aquilo ali, a bandidagem que estava ali, não começou de alguém que fez uma proposta para alguém que estava desempregado, mas veio por causa dos princípios de criação. A ausência de algo, preenchimento de outras coisas. Isso aí. Total. E aí o que acontece? Consequência, né? Consequência triste ali, certo? Mas o que acontece? Aonde que virou aquela amizade? Aonde virou aquela porta? Aonde que entrou ali o tráfico na vida daquela pessoa, né? Aonde que chegou? Chegou por causa da ausência da família, da ausência dos pais, né? A ausência figura de um princípio, né? Então, assim, Douglas falou isso aqui no início da população carcerária do nosso país, né? Então, assim, nós precisamos entender que, na verdade, quando se chega lá na frente, infelizmente, né, de um suicídio, isso começou a ser arquitetado, talvez até numa gravidez. No ventre, né, a neurociência vai dizer que criança rejeitada, já na fase adulta, tem dificuldade de tomar escolha, tem dificuldade de casar. Olha, a neurociência. Né? Então, assim, isso aí já é uma construção. Então nós não podemos deixar isso em aberto, longe das pregações nossas, né, das nossas igrejas, né? Nós vemos que essa base, né, na Bíblia, várias pessoas que a gente acompanha ali, que tiveram, às vezes não pais biológicos, mas tiveram pais como orientadores espirituais, foram grandes homens por ter sido criados. E muitas vezes até homens de Deus, quando falharam nisso na Bíblia, tiveram uma perda gigantesca, né?